Vamos ver se foi. Olá, Agora foi. Tô boa me sentindo. Boa noite. noite. Tô me sentindo o tiozão do Zap, que eu não consegui entender nada. Errei tudo aqui. Tudo bem com você, Marília? Tudo ótimo, graças a Deus. E você, Que Daniel? bom, tudo ótimo. Boa noite a todos e todas aí que estão nos assistindo. Vamos fazer aqui a nossa live, falar um pouquinho aí desse tema que infelizmente não nos deixa nada sorridente, né? Em que pese a gente estar aqui, a gente se conhece, tenha, né, essa amizade. No entanto, esse tema ele não tem um motivo nenhum para a gente sorrir, né, Marília? É um tema, na Infelizmente. verdade, extremamente espinhoso e no momento onde a gente vê aí pelo menos eu consigo perceber um crescente atingimento aí de violência doméstica. Eu não sei se é por causa da Covid, por causa desse período que a gente ficou dentro de casa, mais tempo dentro de casa, e com isso gerou um pouco mais de conflito. Fiquei horrorizado com algumas cenas que eu vi aí hoje, principalmente, de uma senhora que foi queimada, se eu não me engano, pelo companheiro, né? Eu acho que você deve ter visto alguma coisa sobre isso também, Sim. né? E assim, isso é uma situação que me entristece demais, porque eu acho que não há espaço, principalmente no mundo atual, para que a mulher seja tratada dessa forma. Mas Exatamente. é aquilo, né? Infelizmente, a gente tem que continuar lutando. Eu gostaria, na verdade, isso é um sonho de vida, mas é que a gente nunca mais tivesse que ter esse tipo de conversa, né? Acho que essa seria Sonho mesmo. esse seria o nosso sonho, né? Não ter mais É. esse tipo de conversa para que essas coisas acabem logo, né? E que não retorne, que a gente não tenha mais essas agressões. Eu fui criado numa família onde meu pai ele sequer tem briga de casal normal, discussão normal de casal, mas a gente diz até que, coitado, o meu pai é que sofre violência doméstica. Tadinho, minha mãe manda no meu pai, mas quando a gente fala isso brincando, logicamente, mas é tudo com o maior respeito do mundo, né? E eu não tenho o costume de ver essas questões de violência contra a mulher. Não é uma coisa que eu tenha costume de ver. Eu fico extremamente possesso com isso. Mas como a gente está aqui, vamos falar um pouquinho aí dessa questão da violência doméstica, né? Eu queria primeiro, Marília, agradecer, deixa eu fazer os meus agradecimentos aqui, agradecer ao AB Niterói por essa oportunidade da gente estar conversando, agradecer ao meu presidente, o Dr. Cláudio Viana, por essa oportunidade de nós estarmos aqui conversando em nome da OAB. A OAB com certeza se sensibiliza com essa questão da violência, principalmente da violência doméstica, entendendo que ainda vivemos num mundo extremamente machista, Sim. infelizmente, num mundo onde o patriarcado ainda acha que pode fazer o que fazia há 200 anos atrás, e a gente é completamente contra isso. Então, quero agradecer mais uma vez ao OAB. E o nosso tema de hoje é o que o direito do trabalho tem a ver com a violência doméstica, né? Nossa, imagine como essa mulher não chega para trabalhar. A gente sabendo como a jornada dupla da mulher, tanto na sua relação de trabalho aí, profissional, quanto a sua relação de trabalho do lar, que ela acaba sendo aí meio que a dona do lar também. A gente conhece, sabe exatamente que muitas casas, muitas famílias, essa divisão do trabalho do lar, ela não é equânime entre o homem e a mulher. A gente sabe que a sobrecarga sobre a mulher acaba sendo grande. Além disso, ela Sim. trabalha em casa e, para piorar a situação, tem mulheres que ainda passam por essa violência. Queria que você conversar, que você me explicasse um pouquinho. Você que, na verdade, para quem não conhece, a doutora Marília Bolt, ela tem aí a superação da violência doméstica, uma pessoa extremamente conhecida, não só conhecida por estudar essa questão dessa superação, mas também por ter vivido isso na pele, né, Marília? Então, assim, Sim. você além de ter estudado, que a gente sabe que as pessoas podem estudar isso, mas você também viveu isso na pele.
Então você tem muito a acrescentar nesse debate, nesse diálogo. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como sofre essa mulher que, além de dona de casa, ela é uma empregada, melhor, uma trabalhadora na rua e acaba sofrendo a violência doméstica e por muitas vezes se cala. É com você, Marília. Fala um pouquinho para a gente, que eu falei, olha, eu sou da área trabalhista, mas eu não tive a oportunidade de estudar muito isso durante todo esse tempo e entendo que isso deve acontecer bastante. Sim, com certeza. A mulher não tem nem jornada dupla, eu acho que é tripla, quádrupla e assim por diante. Infelizmente, ainda estamos muito sobrecarregados por todos os afazeres, por todas as questões. E nessa pandemia só piorou ainda essa sobrecarga, né? Sem ausência de escola, e aí tem que trabalhar, tem que ensinar os filhos, dar aula para os filhos, então a situação também está bem crítica aí para aqueles que têm aula, né? Para aqueles que nem têm aula, ainda tem que cuidar dessas crianças enquanto trabalha em casa, enquanto limpa, enquanto cozinha, enquanto faz tudo, no caso, né? Não, Bom, a importância da temática, o Brasil ele é o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. Nós temos a 3ª melhor lei do mundo, a primeira é a Espanha, a segunda é o Chile e o terceiro é o Brasil, mas nós temos o 5º maior ranking, infelizmente, do mundo, no caso de feminicídio. Então é uma pauta que é extremamente relevante, né? 13 mulheres por dia morrem de feminicídio no Brasil. Uma mulher registra agressão a cada 2 minutos no Brasil. Então, assim, o tema é extremamente muito real no Brasil inteiro, e não só no Brasil, como no mundo inteiro. Não é algo exclusivo do Brasil, mas o Brasil tem ali, né, o seu top ranking, infelizmente. Quais são os problemas, né, que a gente afeta dentro da empresa nessa questão da violência doméstica? Primeiro que uma mulher, quando ela é agredida, ela falta em média 18 dias por ano. Ou seja, ela comete faltas por conta de audiências, por conta de delegacia, por conta de, às vezes, ter que ir no médico, etc. e tal. Então, IML, assim por diante. Então, ela falta 18 dias no ano quando ela sofre violência doméstica. A economia, a violência doméstica custa 1 bilhão por ano no Brasil. Então, a gente não está falando de um problema pequeno financeiramente. Você está falando que é um bi de reais? Nossa! 1 bilhão de reais por ano custa aos cofres públicos a questão da violência doméstica. 15 milhões de dias perdidos, né, a população das mulheres que faltam, e os salários delas ainda acabam sendo 12 a 15% menor dos homens, não só por conta da violência doméstica, né, por conta do teto de vidro, e a gente poderia entrar numa outra conversa muito enorme para falar sobre essa outra questão. Mas, assim, além de ela ganhar menos, ela ainda sofre com essas outras questões que, infelizmente, é só a mulher. A gente fala que mulher, o lugar mais perigoso para ela não é na rua. O lugar mais perigoso para ela é dentro da sua própria casa, por conta da violência doméstica. A pandemia não aumentou, ela apenas intensificou aquilo que já existia de violência, então os números são muito piores do que aquilo que a gente de fato tem, e o tema é extremamente importante, né? Outra questão também que é muito importante salientar, Daniel, que 23% das mulheres negam a aceitação de um emprego por conta da violência doméstica, porque o marido não permite que ela trabalhe naquele local. 23%. Eu ia te perguntar exatamente, você já até falou. E outra coisa importante, Marília, que você está falando, é assim, eu imagino a vergonha, além, logicamente, do sofrimento, da dor que ela sente pela agressão, a vergonha que ela não sente de chegar no trabalho, no local de trabalho dela, roxa, machucada, ou seja lá o que for, tendo que inventar 1000 desculpas para não dizer que aquilo foi uma violência que o companheiro cometeu contra ela, né? Eu acredito que isso aconteça bastante, né? Acontece. Eu estava falando, eu estava aqui me lembrando, quando eu era estagiária no Tribunal de Justiça, um dia eu prensei o meu dedo na porta do carro e a unha não quebrou e latejou muito, e eu acabei desmaiando de tanta dor. Só que nesse desmaiar eu caí de cara no chão e quebrei o nariz.
Ou seja, fiquei toda roxa, né? Imagina. Quebrei o nariz, ficou machucado aqui, um monte de lugar do rosto ficou machucado. Graças a Deus não deslocou o nariz. O pessoal do trabalho falou, Marisa, falando do seu marido não quer falar, né? Tipo, nem eu era casada ainda nessa época, né? De fato, vivia até violência doméstica, mas não a física, então eu não reconhecia como violência doméstica. E já era zoada por algo que não tinha acontecido. Imagina se tivesse realmente acontecido. Mas então, não é verdade? Assim, eu fico imaginando, porque ninguém gosta assim, tudo bem que a gente sabe aí que tem pessoas que praticam algumas coisas com relação a sadomasoquismo e tudo mais, mas num contexto geral, sem o consentimento, a gente não acredita que as pessoas gostem de apanhar. Ou pior, que sofram violência mental, que é o que também acontece hoje em dia. Então, você ter essa exposição disso na sociedade, principalmente no caso da mulher, não deve ser fácil. E principalmente ela, que tem a obrigação de sair para trabalhar todos os dias. Que a gente sabe que o trabalho não é uma vez ou outra. Ela sai todos os dias para trabalhar. Então imagina o quanto essa pessoa não fica constrangida, né? Poxa. Falando sobre isso, eu acho legal, por exemplo, o Instituto Avon, ele teve eles relatam que uma tal de Morgana, enquanto trabalhava lá, ela apareceu com alguns ferimentos. E aí descobriu-se que era violência doméstica. A partir desse momento, desse único caso, a Avon começou a trabalhar com vítimas de violência doméstica. Então, uma das frases até que eles dizem, eles falam assim, se você tem uma organização que emprega mulheres e acredita que não há caso de violência doméstica, tome cuidado. Você pode não estar prestando a devida atenção. De fato, porque assim, é muito forte e acontece demais. E aí, depois desse trabalho que eles começaram a fazer no Instituto Avon, por exemplo, tinham 20% das mulheres faltavam por conta da violência. E aí começou a fazer o tratamento e 70% caiu 70% essas faltas por conta desse trabalho que foi feito em relação a essas mulheres que viviam a violência doméstica. Então, era oferecido diversos serviços psicológicos, auxílio, né, jurídico, enfim, para que ela pudesse solucionar aquele problema. Então, até as faltas no trabalho das mulheres que viviam violência doméstica, que na época, quando eles fizeram o levantamento, eram em torno de 18 casos, apareceu que depois, por mês, apareceram 10 casos por mês. Quando começou a tratar da temática, começou a pipocar mais casos, porque, na verdade, já tinham lá mais casos, tinham faltas, mas não tinham justificativas. Então, você vê como a temática assim, é extremamente relevante e importante. Sim, né? e o que eu ia falar agora, e até ver se você contextualiza, é que as pessoas acreditam que isso aconteça nas camadas mais humildes da sociedade, com mulheres mais pobres. E o que a gente vê, na verdade, são mulheres, por exemplo, que são extremamente, vamos botar assim, bem-sucedidas profissionalmente e acabam se sujeitando à violência doméstica. Porque, muitas das vezes, essa violência ela não é só, e como aconteceu com você, que você coloca como exemplo, ela não está diretamente ligada a socos e pontapés. Ele está ligado exatamente à diminuição da baixa estima dessa mulher, por exemplo, por este homem. Então, assim, você tem desculpe o termo, uma excelente profissional. Imagine, você tem uma excelente profissional no trabalho, uma mulher que ela chega aí, de repente, a um cargo de gerência ou de um grande cargo, um cargo de liderança, vamos colocar assim, e dentro de casa, na verdade, ela é completamente açoitada pelo marido, né, de forma aonde a autoestima dela vai por água abaixo. E Sim. Eu tenho certeza que você vai me confirmar isso, porque eu acho que eu não estou falando nenhuma bobagem. Né? Não. A violência doméstica ela não é própria da classe baixa, ela acontece em todos os níveis sociais, com todas as raças, enfim, ela não tem um perfil próprio. As classes mais altas escondem mais, denunciam menos, porque são classes mais difíceis de você atingir por conta da imagem, elas não querem se expor, né, perante um tribunal, perante a delegacia.
E ao revés disso, também a questão da classe mais baixa também acaba não denunciando porque elas vivem dentro das comunidades e lá a polícia não chega. Então não adianta nada ter um papelzinho escrito que ele não pode se aproximar, porque a polícia também não chega nas comunidades. Então a gente tem, por isso que a gente fala que é uma subnotificação imensa, porque você pega de um extremo ao outro, você pega as duas classes que não são atingidas. Quem é mais atingida é a classe baixa, mas que estão fora da comunidade, até a classe média. A alta mesmo é muito difícil, né? A gente tem aí vários artistas também que falaram, né? Eu já fiz até live e evento com a Cristiane Machado, nós temos a Luísa Brunet também. Você vê O como a caso da Luísa Luísa Brunet Brunet. é totalmente até hoje ainda rechaçada. Ah, mas ela não seguiu adiante. Ah, mas ela só queria o dinheiro dele, né? E é sempre uma desculpa muito machista e misógina para com as É mulheres. sempre tentando colocar a culpa na vítima, né? Isso é a parte que mais dói quando a gente fala sobre as questões de violência doméstica, estupro, né? Isso é uma coisa que me deixa assim perplexo, o racismo, né? Assim, sempre que a vítima ela expõe, as pessoas param e falam assim: mas o que você fez para isso acontecer? Nossa, olha, isso me deixa assim, a minha vontade, na verdade, assim, é de mudar de planeta quando isso acontece, para não dizer qual é a minha vontade de verdade, né? Que a vontade que dá é de esganar, mas a gente não vai esganar ninguém, de forma É nenhuma. porque a gente se Mas iguala. assim, a vontade de mudar de planeta, porque assim, a pessoa na verdade, tá ali denunciando que é vítima de uma agressão ou de um estupro, ou seja lá o que for, e alguém tem a coragem de perguntar o que ela fez para merecer aquilo. Pô, por favor, isso não existe, sabe? Então, assim, E mas aí, Marília, não, pode falar. com base nisso tudo que a Lei Maria da Penha acabou promovendo interseccionalidades com o direito do trabalho, né? Porque não atinge só uma, mas aquela que tem uma condição financeira menor, ela é mais subjugada no sentido de não ter mais como agir. Né? E aí e aí tem várias interfaces, né, que a Lei Maria da Penha vai destrinchando dentro dessa questão toda. Então, por exemplo, já no artigo 3º da lei, ela já fala que são asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos seus direitos, várias questões: segurança, saúde e também a questão do trabalho. Né? No artigo 7º, como diz as formas de violência doméstica, ela fala que a violência patrimonial acontece também quando há subtração, né, ou a retenção dos instrumentos de trabalho. Então, agora, no meio de uma pandemia, se, por exemplo, eu pego o computador, se eu pego o celular, se eu pego a impressora, se eu pego alguma coisa, retenho ou destruo algo do instrumento de trabalho dela, já é uma violência patrimonial. Então, há uma proteção, de certa forma, ali tipificada, mas que também decorrências criminais é um outro viés que eu não vou nem entrar aqui, porque tem várias complicações, mas a lei por si só já garante também a preservação dos instrumentos de trabalho em relação ao direito, né, da mulher. Não, aí, o que me chama a atenção, Marília, assim, como eu falei, assim, eu queria também bater um papo com você sobre isso, e a nossa temática aqui é muito dessa questão, porque tá todo mundo já viu um monte de live, um monte de vezes, mas eu queria mesmo era levantar algumas questões que eu estava pensando, e assim, algumas suposições, tá, minha amiga? Que seria o seguinte: você deve estar vendo que o mundo está caminhando parece que vai ser um home office eterno, mesmo com a retomada dos locais de trabalho, poder sair e tudo mais. Por que eu falo de um home office eterno? Porque se percebeu que é muito mais saudável, em tese, aí, para as pessoas não terem que fazer os seus trajetos de 2 horas até um local de trabalho, uma vez que a gente tem hoje a tecnologia a nosso favor, do que ela ficar presa dentro de um ônibus ou de uma condução, ou seja lá o que for, para chegar num escritório, onde for, para, de repente, participar de uma reunião, que hoje nós fazemos reuniões via vídeo que funcionam como se a gente estivesse pessoalmente. A verdade é essa. Se a gente não... É uma adaptação ou outra aqui, mas funciona muito bem. A gente não pode dizer que não funciona, sabe? E assim,
E as empresas, né, vamos falar das corporações, elas também percebem isso. Elas percebem que elas começam a gastar menos dinheiro alugando espaços para ter esse caminhão de funcionários. Salvo Sim. engano, a Petrobras, ela acabou de colocar uma quantidade enorme de profissionais em home office, independente da pandemia. Então, assim, ela já vai acabar com um monte de... Não acabar com os postos de trabalho, mas ela vai acabar aí com os locais de trabalho de diversos empregados que ganham também, e aí a gente tem que olhar também para o lado positivo, que ganham, por um outro lado, essa resposta direta de não ter mais esse estresse do trânsito, pode vir a ter uma qualidade de vida melhor. No entanto, tem esse impacto, que é onde eu quero chegar, desculpa até demorar um pouquinho para chegar nele, mas dentro da pandemia a gente viu que houve uma acentuação das crises conjugais, vamos botar assim, ou até mesmo uma acentuação dessa relação mais violenta, né, de marido e mulher, de casais. No entanto, a gente conseguia perceber que a mulher na rua ela teria mais chance, ou talvez mais coragem, de expor o que ela estava vivendo. Como ela vai fazer agora se ela tiver que trabalhar direto dentro de casa para tomar essa coragem? Sabe, eu estou trazendo isso para a nossa reflexão, que eu acho que é importante. Porque Sim. indo para a rua, a gente já tem aí um percentual grande de mulheres que não denunciam. Imagina quando isso estiver dentro de casa especificamente, né? Que isso não saia Esse foi o meu mais. maior desespero. Desde que começou a pandemia, esse foi o meu maior desespero sempre, assim. Tanto que fiz milhões de lives, né? A gente estava no mês Aham. de março, quando a gente entrou, então todos os eventos foram cancelados, a agenda já estava lotada até o final do mês. E aí a gente acabou remarcando várias coisas para fazer de forma online. E aí fiz várias sequências e várias lives falando sobre isso, mas esse tema do trabalho é algo que eu não cheguei a tocar em nenhuma das lives, e por isso que hoje está sendo de uma Aham. forma, de certa forma, também especial. Mas foi Você criado, entendeu né, esse por conta ponto que eu disso, levantei, Marília? Assim, esse foi ponto, criado ele o sinal é... vermelho, que é Aham. aquele no batom, né? Você coloca um sinal Isso. vermelho, mostra, e aí a pessoa já entende que você está ali vivendo a violência doméstica. Pode ser feita, por exemplo, numa live agora, de uma forma disfarçada, digamos que a minha estante aqui fosse o agressor. Eu Uhum. fizesse assim, se ele estivesse só passando e não estivesse olhando, daria para te mostrar e depois esconder, e vida que segue, você poderia chamar 190. Mas essa campanha ela foi originalmente pensada para farmácia e supermercados, porque durante a pandemia é onde as mulheres ainda têm ido e ainda têm um certo acesso, né? Ou até o entregador, por exemplo, e aí mostrar para ele o sinal e ele ligar para o 190 e aí chamando a viatura para que ela possa ser socorrida. Então, essa foi uma das formas, né? Outra forma foi a criação do 197, que é o registro de ocorrência por telefone, apenas para os casos de violência doméstica. Está tendo também pelo site, mas o site teve vários e vários problemas, e não tem um campo específico para pedir a medida protetiva de urgência. Então, né, a outra forma foi o telefone, que funciona só de segunda a sexta em horário comercial. Então, essas foram as saídas emergenciais. Vários programas, como as Justiceiras, que eu faço parte também, nasceu durante a pandemia para atender essas mulheres e orientá-las de forma virtual. A Defensoria Pública se adaptou, né? Os conselhos municipais também se adaptaram para atendimento via WhatsApp. Enfim, a coisa virou muito, muito tecnológica, e aí o problema é para quem não tem acesso à tecnologia também, como chegar a essas pessoas, né? Então, Entendi. algumas campanhas foram sendo feitas e desenvolvidas durante a pandemia e que vão acabar continuando, né? Com esse home office eterno, né? Não sei tanto que isso é saudável, Daniel, assim, do ponto de vista até para a mulher, porque acaba que ela acaba, mesmo que ela não tenha que se deslocar, esse estresse todo, mas a sobrecarga para ela é muito maior. Além do que, eu Ah, acho que todo mundo está trabalhando o dobro em casa, porque você rende muito mais, você fica ainda mais estressado, você também não tem essa troca com as pessoas com quem você trabalhava antes. Então, assim, eu não sei até que ponto isso é sustentável a longo prazo, no sentido até emocional, porque tem gente que lida bem sim. trabalhar sozinho em casa, se você tem um lugar sozinho. Quem tem um computador só em casa tem que dividir com o marido, com a mulher e com a criança que tem que ter aula,
é insuportável trabalhar em casa. Então, Não, assim, com certeza. cada caso é um caso, né? Aham. Não, com certeza. Assim, são, na verdade, questões da vida moderna, né? Na verdade, agora da vida contemporânea, né? Que vão sendo levantadas. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para acontecer. A gente está nessa revolução 4.0 aí, que faz exatamente uma mudança completa de, de paradigmas que nós tivemos ao longo aí dos últimos, sei lá, dos últimos 100 anos, pelo menos, e está mudando com uma velocidade que eu acho que o ser humano nunca imaginou estar, né? E a gente tem aí, Marília, um novo modelo, só que as relações pessoais, como eu acabei de falar, elas não mudaram na mesma velocidade, ao ponto que você tem esse exagero ainda na condição de violência à mulher, que é uma coisa Nem diria. assim, inacreditável, sabe? A gente evolui tecnologicamente de uma forma espantosa, mas continua com os mesmos problemas de 100 anos atrás com relação ao espaço da mulher. E não só do espaço, mas também com relação à violência. E o pior disso tudo é que a gente encontra ainda quem defenda isso. Essa é a parte que me deixa mais abismado. Tem gente defendendo, tá? É. Não tem a coragem de defender explicitamente a questão da violência, mas defende essa questão da mulher ser subjugada, tá? Como somente Aí dona tem de gente que casa. E tem consegue mulheres que ver defendem isso ainda, que é pior ainda, né? Esses dias eu ouvi uma frase de um homem falando assim: eu tenho que ouvir o outro lado da história para ver se eu acredito mesmo. Falei, parabéns, com certeza a outra parte não vai assumir, né? Não, pô, Enfim, não funciona assim. é, É aquela história do tem, se eu te bater é porque você mereceu, né? É aquela assim, ridículo. Mas eu queria saber, Marília, assim, existe alguma proteção diretamente à mulher dentro das empresas, no caso aí dessa questão da violência? Ou seja, as empresas têm uma responsabilidade social nessa questão? Eu acho que é isso também que as pessoas querem muito saber. Se elas E são, precisa. se as empresas têm a obrigação do acolhimento, né? E se a empresa tem essa responsabilidade social não só de denunciar, né, o que está acontecendo com a empregada dela, mas também a obrigação ali de dar o suporte emocional, o suporte financeiro que a gente fala aí, de enviar diretamente ao INSS ou coisa do tipo? Então, o que nós temos hoje a nível do que as empresas são obrigadas legalmente? Temos uma lei estadual que determina que as empresas acima de 100 funcionários, 60% homens, são obrigadas a fornecerem uma vez ao ano palestras sobre violência doméstica. Então, elas são obrigadas a promover essas palestras, né? Ok. Contratar e promover essas palestras. E a pena é 2.000 UFIR por cada vez que não é cumprido, né? Então, por exemplo, esse ano de 2020, ninguém está quase cumprindo por conta da pandemia. Então, é 2.000 UFIR, R$ 7.110. Então, legalmente, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem essa Você obrigação. sabe o número dessa lei? Você saberia o número dessa lei, Marília? Tem sim, vou te passar aqui. Ela é a 8.587 de 2019. De 2019, tá. Isso. E aí o que a gente tem é uma questão legislativa, né? E aí que é da Lei Maria da Penha, que fala sobre a questão da vinculação, né? Da desvinculação, da vinculação ainda trabalhista durante o contrato de trabalho. Então, o que a empresa ela é obrigada? A lei diz exatamente assim, no artigo 9º, parágrafo 2º, diz assim: o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar a sua integridade física e psicológica. Ou seja, Ok. então, para essas duas questões, a lei ela é obrigada a fazer. O inciso primeiro diz o quê? Acesso prioritário à remoção quando servidora pública. Então, se ela for servidora pública, ela pode ser removida. E aí a gente pode entrar dentro dessas especificidades, em que hipóteses ela pode ser removida, quem remove,
qual é a competência, mas a gente, vou tentar aqui, nosso tempo... Essa remoção dela, na verdade, é a troca dela do local de trabalho local do de serviço trabalho. público. Exatamente. Né? Para que ela tenha uma certa garantia de que ela não vai ter, na verdade, a perseguição do agressor. Seria para isso, né? A ideia é essa. Né? Exatamente. Seria isso, porque ele sabe onde ela trabalha, ele sabe os horários dela, então, para tentar sair de perto dele, teria garantido essa remoção. Tem algumas críticas, né? A Maria Berenice também critica algumas coisas. Isso aí que essa lei, esse inciso poderia ter sido melhor feito, colocando, por exemplo, que ela poderia ter uma suspensão, suspensão não, que ela poderia ter uma licença com vencimentos, ela poderia ser remanejada, enfim, outros termos que poderiam melhor alocar dependendo de várias situações que elas possam ser enquadradas. Mas nessa questão, a competência, inclusive, para servidor público, né, indireta ou direta, né, da administração municipal, estadual, federal, ela é competência do juizado de violência doméstica e familiar da mulher, ou pode ser também requerido, nesse caso específico de servidor público, também pode ser requerido, sendo servidor municipal ou estadual na Justiça Estadual, se for servidor federal na Justiça Federal. Mas, dada a questão da emergência do caso, o maior entendimento é da competência do juizado de violência doméstica e familiar. Então, o próprio juiz decide que ela vai ser removida para qualquer lugar. Isso independe de ter vaga, isso independe da vontade do administrador público. O juiz determinou, tem que cumprir sobre pena de descumprimento, de crime de descumprimento de ordem judicial. Então, é obrigatória essa remoção. Não tem, mas não tem vaga, não interessa. Vai ter que ser removida. O juiz determinou, ela vai ser removida. E aí, no que a gente quer realmente entrar aqui no tema, que é no inciso 2º, né, desse mesmo artigo 9º, parágrafo 2º, que diz assim: a manutenção do vínculo trabalhista quando necessário o afastamento do local do trabalho até 6 meses. Ou seja, a mulher ela é retirada do seu local de trabalho, ela falta por 6 meses. Só que aí fica uma lacuna imensa. Quem é que vai pagar o salário dela? É isso que eu ia perguntar. Ela não vai receber? Exatamente isso. Ela vai ser encaminhada ao INSS, por exemplo? E aí, existe alguma previsão legal para isso? Então, a legislação de direito previdenciário não abarcou, a alteração legislativa, quando veio a Lei Maria da Penha, não alterou a lei previdenciária. Então, essa lacuna ficou muito tempo. A gente só teve isso resolvido em 2019. Agora, nossa, tem 1 ano. 1 ano. Isso foi resolvido. Foi dia 18 de setembro de 2019 que isso foi resolvido. O STJ não publicou o número, né, do acórdão por conta de sigilo, né, por conta do caso de violência doméstica, mas a gente tem umas partes, né, da decisão que a 6ª turma do STJ determinou a seguinte situação. Primeiro, ela vai receber pela empresa os primeiros 15 dias e o restante vai para o INSS. Mas não basta só o juiz determinar, né? Aí tem vários contrapontos. Primeiro que a natureza jurídica nesse caso, é a suspensão do contrato de trabalho. Não, seria a suspensão do contrato de trabalho se fosse falta injustificada, etc. e tal, mas não é. O caso aqui se torna de natureza jurídica de caso de interrupção do contrato de trabalho. Então, foi essa a conclusão que o STJ chegou. Então, ela continua fazendo direito a 13º, a férias, a essas questões todas, justamente porque a natureza jurídica dessa garantia da Lei Maria da Penha é a interrupção do contrato de trabalho. Isso. E aí o que eu ia só falar é que não basta só o juiz, por exemplo, determinar que vai acontecer lá a suspensão do contrato de trabalho. O juiz de juizado de violência doméstica vai determinar, vai oficiar para o INSS vai fazer uma perícia médica confirmando, atestando essa situação psíquica dela, física, em decorrência disso, da violência, para que ela possa começar recebendo o valor do INSS. Mas olha só, nesse caso,
ela só vai conseguir... Tudo bem que você falou que teve uma decisão da sexta turma, do STJ, mas ela vai ter que procurar a justiça para poder ter esse direito dentro do INSS. O que eu estou entendendo é isso, porque não é uma... Ainda não é uma decisão, na verdade, não é uma súmula vinculante, não é nada disso, né? Eu entendi, foi isso. Exatamente. Tem alguns doutrinadores, a Maria Berenice, por exemplo, ela fala que o empregador poderia dar a ela a suspensão independente da justiça, verificando tendo caso, e não bastava só o laudo, né, do psicólogo dizendo aquilo, né? Teria que ter um pouco mais de robustez. Mas a empresa poderia, e aí eu acredito que ela emite o documento para o INSS e vai fazer a perícia. Então, em tese, poderia. Só que assim, o INSS nunca é benevolente com os seus assistidos. Então, eu acredito que isso, na prática, na minha opinião, não vai funcionar. Eu acredito que só funciona, de fato, quando o juiz determina essa suspensão e aí remete o ofício para o INSS e aí sim faz essa perícia. Eu acredito que aí, dessa forma, com mais subsídio jurídico, né, o INSS possa realmente arcar com aquilo que lhe é devido fazer. Porque a gente precisa entender, Daniel, que nosso corpo não é só saúde física, mas o nosso emocional também. Então, se eu estou sendo ameaçada de morte, não tem condições de eu continuar trabalhando. Não tem condições alguma. Né? Eu concordo, só que tem um detalhe que chama atenção, dessa responsabilidade da empresa, e aí a gente tem que fazer aqui também um pouco do papel do outro lado, que é assim, claro, quando é um acidente de trabalho, a gente sabe que é emitido um CAT, né, pela empresa ou pelo sindicato de classe e tudo mais, e você vai lá no INSS e ele faz essa verificação se existe uma licença médica ali ou não para essa questão da doença, do acidente de trabalho. No caso, se for uma licença de uma doença, é a mesma coisa, né? Na verdade, só não tem o CAT ali, você vai entrar de licença. Só que nesse caso, não se assemelha a nenhuma das duas possibilidades. E aí a gente está falando que não se assemelha a essas duas possibilidades. Eu não estou dizendo que a doença não exista, tá? Ou que a questão não exista. Ela existe. Só que, a quem vai atrair essa responsabilidade? Ao empregador? Ao Estado? É aqui que a gente vê uma controvérsia, né? Que ainda não foi superada. Não tem como aplicar isso se não for judicialmente, na minha opinião. Eu não consigo ver saída. Embora até o próprio julgado do STJ, ele fala que a documentação que deve ser apresentada é o documento de homologação ou a determinação judicial. A homologação de quê? Não sei, não diz. Homologação de quê? Né? Porque para mim aí seria uma homologação do término do contrato de trabalho, mas aí não tem mais como você garantir a continuação, a não ser que ela tivesse sido mandada embora. Eu não sei qual é exatamente essa homologação, porque não tem acesso aos autos, né? Então a gente fica aqui conjecturando do que homologação é. Não, se fosse tratado como é tratado qualquer doença, né? A coisa seria resolvida, porque assim, é uma doença. É uma doença que a gente espera que seja momentânea, logicamente, né? A gente espera que seja momentânea, mas que acontece. Então, assim, o encaminhamento, porque assim, a gente não pode esquecer que o INSS é um seguro, gente. E assim, a pessoa paga exatamente para ter assistência no momento em que ela tem o seu sofrimento ali, seja uma dor psíquica, né, ou uma doença psíquica, ou um acidente de trabalho, ou seja lá o que for. Então, assim, não faz muito sentido o que está ocorrendo. Você tem que buscar a justiça para comprovar que você foi acometida de uma violência doméstica, onde você foi brutalmente, né, destruída no seu psicológico por um outro ser humano. E na hora que você precisa, você não vai ter nada. Tipo, não, você não está doente. Como assim? Estou sendo ameaçada. Não, tem que provar para o juiz que você precisa dessa suspensão de 6 meses, que já é difícil pra caramba. Exatamente. E aí depois ainda tem que passar por uma perícia do INSS. Gente, é muita revitimização. O sistema, ele não é prático. Revitimizando, revitimizando e revitimizando a vítima. Olha, Marília, eu trabalho com reintegração.
Aí eu vou falar um pouco de reintegração, dessas questões de saúde, né, já há algum tempo. E eu posso te dizer o seguinte, é feito para maltratar o trabalhador, tá? Eu só posso dizer que é feito para maltratar. Eu tenho um cliente que desiste e fala assim, doutor, eu vou ter que ir lá no INSS passar por tudo aquilo de novo. Porque se for passar por aquilo tudo de novo, doutor, posso te dizer, eu prefiro desistir. Eu não quero mais. Porque a pessoa se sente tão mal, tão humilhada na presença de um perito, não só na presença de um perito, mas por passar por esse trauma, por essa labuta. Agora, você imagina uma pessoa que está doente, né, passando por isso tudo, psicologicamente, que está sendo ameaçada de morte. Pois Não, é. E aí, que nesse sofre dentro caso da sua própria casa. Não, é horrível. Nesse caso do STJ, inclusive, ela foi afastada. Por isso que eu acho que o termo fala de homologação, da rescisão, provavelmente. Porque aí o juiz, inclusive, né, o acórdão, né, vem toda a decisão monocrática, vem nesse sentido de que deverá ser apreciado, inclusive, a retroatividade em relação ao afastamento. Então, ela continua recebendo por 6 meses, e aí manda retificação de ponto, expedição de ofício, e etc e tal, para que ela possa receber um fundo de garantia e tudo mais, de acordo com mais esses 6 meses aí, né? Você vê que é uma situação muito complexa mesmo. A justiça ainda sempre chega depois do problema, ela nunca antevê, e também quando busca uma solução, ela busca uma solução, você vê que a própria Lei Maria da Penha, ela nem disse como é que ia fazer. A lei já existe desde 2006, Lei Maria da Penha, e em 2019 que nós temos um julgado dizendo quem é que vai pagar esse valor, porque até então, antes, ela ficaria só com contrato suspenso e não receberia nada. Então, você vê como uma lacuna. A lei é tão feita por pessoas que não compreendem da temática, que ela vem recheada de lacunas prejudiciais, extremamente prejudiciais com as mulheres, né? Então, assim, ainda a gente tem muito para avançar para que, de fato, a gente consiga essa questão. E aí, quando volta para o retorno do trabalho, esse mesmo acordo, ela disse que ela volta conforme o artigo 471 do SLT, que diz que ao empregado afastado do emprego são asseguradas por ocasião da sua volta todas as vantagens em sua ausência tenham sido atribuídas à categoria que pertencia na empresa. Então, ela volta ali, mas ela também não tem garantia nem estabilidade de emprego depois disso. Ela pode Exatamente, ser não. E demitida no dia seguinte, quando ela retorna. Ainda tem esse detalhe, porque assim, quando a gente fala de uma pessoa, por exemplo, que sofre um acidente de trabalho, ela ainda tem pelo menos uma estabilidade de emprego de 12 meses, né? Quem tem uma doença não tem mesmo estabilidade nenhuma, a não ser que haja isso registrado dentro de um acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho. Mas, de qualquer forma, você tem uma pessoa extremamente já ali frágil, né? Um ser humano já completamente debilitado, que deveria ser devolvido ao mercado de trabalho melhor. Sim. E não há essa perspectiva. Porque no momento que ela tem que recorrer à justiça para conseguir se afastar, para poder ter o direito reconhecido do afastamento judicial, né, o afastamento do trabalho dela, para ela poder receber. E aí, ela ainda, quando volta, sabe-se lá como ela volta. Se ela conseguir, se ela não for demitida antes disso, porque ela pode ser demitida antes disso. Porque assim, a gente tem um mundo, o ideal daquilo que está escrito e o mundo real, como ele funciona, que a gente sabe bem como é que funciona. E como é que resgata isso, né? E mais pessoas aí inválidas ou incapacitadas, né, nesse mercado de trabalho que já não é fácil, né, Marília? Então, assim... Daniel, quando eu divulguei essa lei que obriga das palestras, teve uma mulher, inclusive, teve muita gente elogiando e tal, né, no meu perfil, mas teve uma das pessoas, uma mulher, que colocou no Facebook da superação, não me esqueço, ela colocou assim, então eu vou ter que pagar pela incompetência da minha funcionária de escolher um marido.
Nossa Senhora. Aquilo me destruiu de uma tal forma por dentro que eu falei assim, cara, como se alguém escolhesse, hoje eu vou casar com um abusador. Nossa, e como se ela fosse tão autossuficiente que ela não tivesse, de repente ela até tá vivendo e nem sabe, porque o coração tão amargurado desse jeito. Não, e assim, é esse mundo egoísta que a gente vive, onde as pessoas não conseguem se importar com a dor do próximo. Isso é muito difícil, sabe? E o pior, assim, as pessoas não entendem, isso está descrito no nosso direito, que as empresas têm responsabilidade social. Exato. A Não própria é Lei Maria da só Penha para, fala não é isso. só para ter lucro. A empresa não é só para ter lucro. A A empresa sociedade tem civil responsabilidade também social. é responsabilizada pela prevenção e pelo combate à violência doméstica. O Exato, primeiro artigo da lei já fala nesse sentido. Então, cabe à exato. sociedade resolver esse problema. Não é só do Estado também o problema. Né? Eu acho Não, que isso também precisa de uma conscientização de que empresas que investem nisso, além de ter uma imagem muito melhor, por exemplo, a Magazine Luiza, tem uma imagem top. A mulher é você incrível. sabe que Primeiro porque saiu ontem ou anteontem aí que é a marca mais valiosa do Brasil. Aumentou absurdamente o valor dela de mercado, né? a Ela com primeira essas empresa ações que. afirmativas, né? Ela está Sim, sempre. exatamente. Porque dá orgulho, imagina o orgulho de Mas não você trabalhar sabia numa que empresa dessa, gente. ela começou a trabalhar com mulheres porque ela teve uma gerente assassinada. Ninguém sabia que Nossa, ela tinha violência doméstica, a gerente, e ela morreu, foi feminicídio. E aí ela começou a trabalhar, tipo, não aceito que isso aconteça, foi no interior de São Paulo, essa agência, essa unidade, e aí ela começou a trabalhar desesperadamente para combater a violência doméstica. eu Né? O trabalhei. aplicativo dela tem um lugar que você pode remeter para a polícia militar, né? Então, ela procura, com essas ações afirmativas, realmente integrar a população, né? Lançou também essa semana aí a questão da pessoa negra, enfim, Uhum, dos CEOs, né, da empresa, que ela vai tentar de redimensionar para que, de fato, possam ter pessoas de raças de formas igualitária, equânime, né? uhum. Então, ela realmente tem uma marca muito positiva por essas ações afirmativas. Então, se mais empresas pensassem nisso, então você imagina, o Avon confirmou ali, falando que caiu as faltas das mulheres quando ela começou a trabalhar essa Aham. temática dentro da empresa, né, oferecer psicólogo, oferecer assistente jurídica, você vê que a qualidade do serviço vai mudar, a qualidade, né, da quantidade do trabalho vai ser melhorada, então tudo vai melhorar, né? Não só a falta, mas a qualidade daquele trabalho. E é isso que as empresas precisam se preocupar, fazer palestras sim, Sim, se sim, preocupar com a temática sim e agir sim. também de forma É, preventiva e repressiva no sentido de claro. auxiliar dentro daquilo que lhes cabe, daquilo que é possível, um tratamento psicológico, encaminhamento jurídico e etc., para que ela possa É, superar essa violência e ela possa eu ganhar, né, costumo com isso. dizer, Marília, que eu virei advogado por uma questão assim. Primeiro porque, logicamente, eu fiz direito porque eu gostava mesmo, sempre gostei da advocacia, do direito. Mas, logicamente, eu fiz direito, eu fui funcionário de um banco multinacional. Tá? Posso até falar o nome, porque não tem problema nenhum, não está mais no Brasil, saiu do Brasil, um banco. Eu fui funcionário do Bank Boston. E assim, foi a minha grande escola de vida. Quando eu falo grande escola de vida, assim, acho que se o Boston existisse hoje, eu acho que eu não seria advogado, porque eu estaria lá até hoje, provavelmente. Mas assim, eu lembro, a gente quem trabalhou nessa empresa, meus colegas que trabalharam nessa empresa, que tem um carinho enorme por ela, eu não tenho dúvida disso, mas era assim, era de um respeito social muito grande. Isso era indiscutível. E assim, você vê uma empresa de filosofia americana, capitalista, né, com uma referência enorme nessa questão do respeito social. O que eu ia falar? A gente precisa evoluir muito na forma educacional para que se entenda que um problema de um é um problema de todos. É isso que a gente quer mudar. Quando a gente fala, por exemplo, da residência, né, dos domicílios, o domicílio tem uma função social também. Né? As pessoas esquecem disso. Isso está no nosso direito civil, está na nossa Constituição. Então, assim,
E as pessoas esquecem desses detalhes e só pensam na questão é meu e ponto. Ou não é problema meu e ponto. E é isso que, na verdade, quando a Magalu, por exemplo, faz uma ação afirmativa como essa, e a gente está discutindo isso aqui, é exatamente para a gente colocar... A gente está exatamente olhando as pessoas e falando o seguinte, pessoal, vamos se preocupar um pouco do que acontece ao nosso redor, porque, mas não é comigo. Não é comigo, mas poderia ser. A questão é justamente essa. A doar, começou a pandemia, ela já doou milhões para o governo para poder combater a pandemia, né? Sim. A Magazine Luiza foi a primeira empresa, assim, ela que abriu os carros. Você vê uma mulher, para mim, eu encho de orgulho, né? Uma mulher líder de uma empresa, enfim, tem que de uma das maiores empresas do Brasil, do varejo. Pois é, e aí uma mulher e tem essa iniciativa com esse coração, né, de estar em prol dos outros. Ela tem vários projetos, né? Tem o Mulheres do Brasil, que eu também estou no grupo aqui também do Estado do Rio de Janeiro de combate à violência doméstica. E aí e ela movimenta não só no Brasil, mulheres do Brasil, lá, do mundo. Aqui, se você tiver um contato com alguém lá, leva a minha reclamação, porque não tem loja no Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. Não tem loja no Rio de Janeiro. Online, eu comprei meu escritório, essa estante na Magazine Luiza, inclusive. Mas eu comprei, gente, não ganhei não. Mas assim, eu queria, antes da nossa live acabar, porque está quase acabando, eu só queria falar uma última lei aqui, que é a lei número 7.382 de 2016. Ela fala que 5% das vagas de todos os terceirizados do estado do Rio de Janeiro são para vítimas de violência doméstica. Opa, então, isso eu não sabia. Mas então, a gente tem desde 2016. Quem é que fiscaliza? Eu estive na audiência pública falando da lei novamente para cobrar, porque se a gente não fala dessa lei, ninguém cumpre e ninguém faz e ninguém cobra, né? Então é importante a gente forçar essas empresas. Eu vou levar essa informação para um camarada meu, entendeu? Que resolve essas questões de cumprimento, que resolve essas questões de cumprimento de lei, que resolve essas questões de cumprimento de lei, sabe? Que ele gosta muito de uma guerra dessa, entendeu? Então, fala com ele, porque é importante. Porque o que tem de vítimas que me pedem emprego, que pedem, né, auxílio financeiro porque não tem como conseguir continuar na vida. Eu, na época que aconteceu comigo, eu era estagiária de direito. Né? Também a gente tem aqui no estado o aluguel social, que foi decretado, só que não tem previsão orçamentária para fazer isso no estado, porque não foi regulamentado pelo governador. Agora mudou o governador, não sei se vai ser regulamentado. Mas está lá a lei, foi, né, votada, foi sancionada. E cadê agora a validade dessa lei para que as mulheres possam... Não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer aí um estardalhaço aí para pedir o cumprimento dessas leis, a verdade é essa. É o estardalhaço de sempre. É isso que a gente vai fazer. E essa é a nossa militância aí, querendo exigir os direitos que sejam aplicados. Eu queria, na verdade, mas assim, para a gente terminar, que você falasse um pouquinho. Na verdade, só uma questão. Isso tudo, essa questão para melhorar de fato, que a gente pensa em melhorar, não só ficar debatendo, né? Ela passa talvez por uma participação maior na educação infantil sobre esse tema? O lugar que eu mais amo de falar é nas escolas, né? Porque eu acho eu sei que a gente está no trabalhista, mas é uma dúvida, tá? Desculpa até. Não, mas como você tem mais experiência. É um projeto que eu fui muito, né? Fui coordenadora no grupo de trabalho de enfrentamento à violência de gênero na seccional do Rio de Janeiro. Então, eu ia no estado inteiro nas escolas quando nos chamavam. Já fui para Caxias, já fui para vários municípios, assim, interior dos interiores, para estar nas escolas. E isso funciona muito, porque a prevenção precisa ser eficaz. Enquanto a gente trabalha só na repressão, depois que o problema acontece, e vou te falar, o problema começa lá atrás. 10 anos, 11 anos, porque já começam a namorar com essa idade, já começam a viver relacionamentos abusivos com essa idade. Então, se elas não aprenderem com ninguém que fale como é que é um relacionamento saudável, o que é algo saudável, a gente nunca vai mudar em nada.
Porque se a Entendi. gente não tiver educação de base, isso nunca vai ser rompido, né? E em sociedades igualitárias tem menos violência. Então, por isso que a gente fala muito na igualdade de gênero, de raça, porque enquanto tiver desigualdades, há violência, e quanto mais violência contra a mulher. Entendi. É É um um caso a se caminho pensar, né? árduo. Eu fiz essa pergunta, é um caso a se pensar aí no. Tem lei Não sei também se tem um estadual que projeto manda de fazer lei, isso, tem um projeto de inclusive. lei que fale sobre isso. Tem lei estadual que determina que todas as escolas estaduais precisam ter palestra sobre violência doméstica. Também tem isso. Importante também que isso se cumpra, né? Que não está sendo Pois cumprido. é. E aí diz também que o termo de cooperação pode ser feito entre entidades governamentais e não governamentais para que possam ocorrer essas palestras no âmbito estadual. Mas, né, Não então, consegue, né? Bom, Marília, é eu muito acho que é interesse, isso, né? né? Eu acho que é isso. Acho que a gente teve um bom bate-papo, né? Vamos combinar. Acho que ficou bacana. A gente falou Tem sobre a muita parte coisa, né? trabalhista, Deu tem para muita aprofundar coisa, muito mais ainda. logicamente. Mas Sim. assim, mas não adianta a gente fazer muito mais também no tempo e tal, não tem como. Não, é muita coisa Mas para eu te assimilar. agradeço imensamente por me. Na verdade, você me ensinou um monte de coisa que eu não fazia a menor ideia, honestamente. Tamo junto. E a gente tem a Tamo obrigação, junto. na verdade, de conhecer, acho que é transmitir conhecimento, né? Quero te agradecer, minha amiga, pela oportunidade de ter aqui com você comigo. Queria que você deixasse aí suas considerações finais. Acho que é importante aí. Bom, gente, para quem estiver vivendo a violência doméstica, procure as minhas redes sociais, né, Marília Bolt ou Superação da Violência Doméstica, que eu puder te fazer para te encaminhar para os lugares onde você possa ser atendida, enfim, para que você possa realmente não ficar andando de um outro lado para o outro sem saber para onde ir. Conta comigo. Você não nasceu para viver a violência doméstica, você nasceu para uma vida abundante e é para isso que você precisa caminhar. As leis não são perfeitas, o judiciário não é perfeito, mas juntas nós podemos avançar. Eu tenho um grupo de acolhimento de vítimas do Brasil inteiro, com atendimento psicológico, então se você precisar, quiser, me chama em inbox, que eu te encaminho com a parceria da FAMAT que eu tenho, e aí a gente vai trabalhando juntos para que a sua superação seja plena e eficaz. E contem comigo, Daniel, quando quiser, é só me chamar, estou sempre à Com disposição. certeza, vou te chamar mais vezes para a gente conversar um pouquinho sobre isso, que é importante a gente estar sempre revendo essa pauta para que as pessoas tenham cada vez mais informação. Marília, gostaria de agradecer mais uma vez aí ao AB Niterói. Vou Eu agradecer, também logicamente, agradeço. no nome do Cláudio. nosso presidente, o Dr. Cláudio Viana, que na verdade nos deu essa oportunidade. Foi divulgado nas redes da OAB, é um evento da OAB, então assim, agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui com você e gostaria de deixar um abraço para todos e todas, né? E dizer que a Comissão de Direito do Trabalho está aí para isso, para a gente poder debater e conversar. Muito obrigado, tá, Marília, mais uma vez, e a gente se encontra na próxima, tá? Tá ótimo. Um Um forte beijo, gente. abraço, um beijo, pessoal. Tchau. Valeu, tchau, tchau.